pouca coisa é necessário fazer. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Nós não temos que fazer muita coisa, irmãos. Olha o texto, fala assim: pouco é necessário. Pouco é necessário. E Jesus disse assim: e Maria escolheu a melhor parte. Que parte que é? Maria foi e se assentou e ficou vendo o mestre ensinar. O que nós precisamos, irmãos, é ouvir a voz dele. Porque quando ele fala, quando ele vem, não é necessário mais nada. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Uma das coisas mais interessantes na palavra e você observa que os discípulos de Jesus, depois de um determinado tempo vivendo com ele, os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram assim para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Você não vê os discípulos de Jesus pedindo para que Jesus os ensinasse a expulsar demônio. Eles perguntaram aquela vez por que eles não conseguiram expulsar. É diferente do que ensinar. Eles sabiam como expulsar, porque eles tinham visto Jesus. Eles não pediram para que Jesus ensinasse eles a curar enfermos, ressuscitar os mortos. Eles tinham visto Jesus fazer isso. Mas eles haviam percebido que na vida de Jesus, porque Jesus era um homem de oração, Jesus, mesmo sendo quem ele era, Jesus passava tempo com o Pai. Jesus tinha uma vida de um relacionamento com o Pai. E eles viram que Jesus passava, o tempo que ele passava com o Pai, refletia na sua vida e no seu ministério no dia a dia, nas outras horas do dia. Por isso que eles pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E aqui no capítulo 6, Jesus começa a ensiná-los, ou seja, melhor dizendo, começa a nos ensinar a respeito da oração. Capítulo 6, versículo 9, Jesus disse assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Diga comigo: venha o teu reino. Mais uma vez: venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando você fala essa frase, venha o teu reino, o que você imagina? O que você pensa a respeito disso? Como vai ser essa vinda do reino de Deus à terra? O que você acha? Talvez alguns possam dizer assim: ah, pastor, isso aí vai ser depois que a igreja for arrebatada, depois que aconteceu o milênio, o Senhor Jesus vai vir aqui e ele vai reinar sobre essa terra. Talvez seja uma opinião. Alguns possam imaginar que Deus vai fazer uma manifestação e vai vir seres celestiais, coisas acontecendo
no mundo espiritual, e seres celestiais virão nessa terra e agirão nessa terra com um grande poder e um grande movimento. A impressão que se tem, que muitas vezes foi nos passado, é que quando a gente diz venha o teu reino, a impressão que é algo que vai descer para que aconteça aqui depois que descer. Mas nós precisamos entender que isso aqui foi dito antes de Atos capítulo 2. Jesus disse: venha o teu reino. A impressão no texto, e é uma verdade, é que algo vai vir. Algo vai vir. Mas o que aconteceu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, irmãos, o reino de Deus foi estabelecido aqui na terra. Ou melhor, Jesus disse assim: o reino de Deus, o que? Está em vós. Então, na verdade, querido, esse venha o teu reino, nós poderíamos dizer, em outras palavras, é dizer: Senhor, manifesta o teu reino que está em nós. O reino de Deus já está dentro de você. O reino, ele já habita. Porque senão, irmãos, a impressão que nós temos é que algo vai vir. Nós ficamos esperando. É muitas vezes o que acontece quando as pessoas, elas têm um bloqueio com relação ao batismo no Espírito Santo. Quantas pessoas elas se sentem bloqueadas para orar em línguas, porque elas acham que a manifestação da oração em línguas é algo que vai vir sobre a vida delas. E na verdade, quem é a fonte dos dons? Quem é a fonte dos dons? O Espírito. E o Espírito está onde? Está aqui dentro. Então, se o Espírito está aqui dentro, o dom de línguas não tem que vir, ele tem só que sair, porque já está aí dentro de você. E muitas pessoas, elas não são batizadas no Espírito Santo, porque elas ficam imaginando que vai vir algo sobre ela, e se ela não consegue sentir isso que está vindo, ela não consegue abrir a boca e falar por fé. Mas na verdade já está dentro de nós, irmãos. O que nós precisamos é através do nosso relacionamento com Ele. Vá comigo para Gênesis. Gênesis capítulo 17. Deixa eu falar algo aqui que eu falei. Perdão, Gênesis 28. Desculpa, 32. Agora está certo. É que eu estava querendo falar um negócio, mas eu vou adiantar, vou pular já para o 32, que é mais rápido. Falei isso esses dias aqui na igreja. Porque eu vejo que é isso que Deus quer produzir em nós, irmãos. Verso 22 do capítulo 32 de Gênesis. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Falando aqui de Jacó. Lembre-se, lá em Gênesis, quando ele fugiu do seu irmão, que jeito que ele fugiu? Levou alguma coisa, irmãos? Levou alguma herança? Tinha mulher? Tinha filhos? Nada, fugiu com a roupa do corpo. Diz que a primeira noite o travesseiro dele foi uma pedra. Dormiu com a cabeça num travesseiro, sem nada.
Mais de 14 anos depois, ele volta dessa jornada, que ele tinha feito um voto com Deus, quando ele pôs a cabeça naquela pedra, e aquela pedra, ele derramou óleo sobre aquela pedra. É quando a palavra é revelada no seu espírito, que uma certeza e uma convicção nasce dentro de você, querido. Não significa que aquilo que Deus revelou para você, aquela palavra vai acontecer do dia para a noite, não. Passaram-se mais de 14 anos, irmãos, 14 anos se passaram. O que Deus havia, o que tinha acontecido lá atrás, se cumpriu. E agora Jacó, irmãos, estava voltando, com uma vida completamente diferente. Esposas, filhos, 11 filhos, bens, servos, um homem extremamente rico e próspero. Mas estava faltando uma coisa. Ele continuava com o mesmo nome. Ele continuava sendo chamado de Jacó, enganador, usurpador. Ele podia estar extremamente contente, tinha tudo para estar contente, humanamente falando, irmãos, mas aquilo para ele não era suficiente. Bens, mulheres, coisas, filhos não eram suficientes se ele não tivesse mudado. Ele queria ser mudado no seu interior, a sua natureza. E olha o que acontece no versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que te perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olhe para mim. Por que aquele homem, representando ali na figura do Senhor, disse para Jacó: me deixa aí, porque o dia já está rompendo? Por quê? Porque ele não gostava de escuro, só gostava de escuro, não gostava de luz, né? Às vezes, essa história de que gente que só vive no escuro e não gosta de luz, os cinemas retratam aí, né? Mas não era isso, irmãos. Por que estava rompendo o dia? E aquele homem não podia ficar, ele precisava ir embora. Porque em Israel tinha um costume de quando chegava às 6 da tarde, na viração do dia, quando o dia escurecia, o judeu entrava para dentro de casa, tomava suas refeições com a família e ele ia dormir. E ele só levantava no dia seguinte, quando o sol rompia. O que Deus falou para Jacó foi o seguinte: Jacó, eu preciso ir, porque daqui a pouco as pessoas vão se levantar, e elas vão acordar, e elas não podem me ver, Jacó, porque só pode me ver quem luta comigo, só pode me ver quem está acordado, porque não é justo, Jacó, que eles que passaram a noite inteira dormindo me vejam aqui. Eu preciso ir. Isso fala, irmãos, que a manifestação
Eu não estou falando aqui de salvação, eu não estou falando aqui de ir para o céu, eu estou falando de quem quer conhecê-lo num nível mais profundo de um relacionamento, quem quer ter a sua vida marcada, quem quer verdadeiramente estabelecer o reino dos céus aqui nessa terra. O que o mundo está precisando, irmãos, é de homens e mulheres que sejam marcados pelo toque da presença dele. Jacó tinha tudo para estar contente, mas não, ele precisava que a natureza dele fosse mudada. Irmãos, você vai trabalhar, Deus vai te abençoar, você vai prosperar, você vai crescer, mas se você quer a sua natureza transformada, você precisa ir para a presença dele. Você precisa passar tempo a sós com Deus, para que o reino dos céus venha o teu reino, porque o reino está dentro de nós, irmãos. E esse vir do reino significa se manifestar aonde nós estamos. Está na hora, e o reino só vai se manifestar por meio de homens e mulheres que tiveram as suas vidas marcadas pelo toque da presença de Deus, irmãos. Jacó passou a mancar de uma coxa, porque Deus tocou na articulação da coxa dele. Nós precisamos de uma marca em nós. Qual é a marca de Deus na sua vida, querido? É assim que o reino vai se manifestar, por meio de homens e mulheres que foram marcados pela sua presença. E isso só vai acontecer à medida que nós nos entregarmos dia a dia. E essa entrega a Ele faz com que Ele tenha mais de nós, menos de mim, como nós adoramos agora, e o reino de Deus começa a se manifestar. Olha para a pessoa que está do seu lado, essa linda pessoa que está aí. O reino de Deus está dentro dela também. Queridos, quando a vida de Deus ela flui através de nós, faz com que o reino dele se manifeste aqui na terra. Jesus disse assim, que o reino de Deus não consiste de sabedoria humana, mas da manifestação do poder dele através de nós. Irmãos, está na hora. O que o Brasil está precisando, o que as nossas cidades estão precisando, o que as nações estão precisando, é de homens e mulheres que sejam marcados pelo toque da presença dele. O Senhor perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Você acha que Deus não sabia qual era o nome dele? Claro que sabia. Claro que sabia. Mas ele precisou falar. Deixa eu te perguntar nessa noite, qual que é o teu nome, querido? Qual é o teu nome? Talvez teu nome é medo. Talvez o teu nome é mentira. Talvez o teu nome é mágoa. Talvez o teu nome é ressentimento. Talvez o teu nome é tristeza. Talvez o teu nome é vício. Talvez o teu nome é pornografia. Talvez o teu nome é prostituição. Não sei qual é o teu nome.
mas Ele pode nos tocar nessa noite, irmãos, e nós podemos sair daqui marcados por Ele, marcados por Ele. Porque quando somos marcados, a nossa natureza é mudada. Já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Sabe o que é o reino de Deus manifestado aqui na terra? Vou definir em poucas palavras: é a nossa vida transformada por meio dessa palavra aqui, irmãos. Isso é vir o reino de Deus, é deixar essa palavra se manifestar aonde nós estivermos. Venha o teu reino lá na escola, venha o teu reino lá no frigorífico, venha o teu reino lá na usina, venha o teu reino lá na construção, venha o teu reino lá no comércio, venha o teu reino lá no shopping, venha o teu reino lá na faculdade, venha o teu reino lá nos bairros, venha o teu reino lá no centro da cidade. Venha o teu reino, Senhor. Manifesta a vida de Deus, manifeste o reino de Deus lá na sua vizinhança, aonde você estiver. Deixe o reino de Deus manifestar ali, irmão, através da sua vida. É assim, à medida que nós vivemos a vida de Deus em nós, o reino de Deus, irmãos, está manifestando através de nós. Como eu falei esses dias, alguns domingos atrás aqui, quando Sansão estava andando por aquela estrada, e de repente veio um leão novo para atacá-lo. Aquele leão não veio para brincar com ele, irmãos, aquele leão veio para devorar Sansão. Mas a palavra diz que o Espírito veio sobre ele de uma tal forma, e naquela época o Espírito precisava vir, agora não, o Espírito já está em você. Porque no Velho Testamento era Deus com o povo, no Novo Testamento, através de Jesus, era Deus dentre o povo, dentre as pessoas. No Velho Testamento, Deus com as pessoas, Deus manifestava o poder para as pessoas. Com Jesus, foi Deus dentre as pessoas. Hoje, na graça, no Novo Testamento, na dispensação da graça, é Deus dentro das pessoas. Você pode perceber que cada vez mais Deus foi buscando um caminho de se aproximar do homem depois do pecado. Deus foi traçando um caminho de volta. Eu preciso voltar a habitar dentro deles. Por causa da dureza do coração do homem, irmãos, isso demorou milhares de anos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: nós não somos fácil não, irmão. Tudo aqui nessa terra está sujeita e obedece literalmente à palavra de Deus, menos o homem, porque esbarra no livre-arbítrio. Jesus disse para a árvore, seca, secou. Mar, abre, o mar abriu. Sol, para, o sol parou. Não chova mais, não chove mais. Agora chove, choveu. Peixes, corram todos para aquela rede ali, ó. Os peixinhos, ó. Peixe grande, baleia, sei lá qual for, engole aquele camarada lá e gospe lá do outro lado para mim. A natureza obedece, irmãos, menos o homem. Por isso que demorou tanto tempo. Milhares de anos, Deus teve que fazer um processo, convencendo, mostrando, envolvendo, até que chegou uma hora, que Deus falou assim: já está na hora, agora meu filho já estava no meio deles, agora eles estão preparados para que eu possa entrar
dentro deles. E hoje o Espírito está em nós. E à medida que nós deixamos essa palavra manifestar em nós, irmãos, o reino de Deus está sendo manifesto. Aquele leão veio para matar Sansão, irmãos, mas diz que o Espírito veio sobre ele de uma tal maneira que ele pegou aquele leão e o partiu com as mãos como quem parte um cabrito. Diz o texto que ele não tinha nada nas mãos. Aquilo ali foi profético para nos mostrar que para vencer esse leão que você precisa vencer, que eu preciso vencer, nós não precisamos dos recursos desse mundo para obtermos as nossas vitórias. Nós precisamos da manifestação do poder de Deus sobre nós. Porque quando o poder vem, meu querido, acabou. Quando o poder de Deus vem, ele parte aquele leão, tira do caminho, põe no secreto. Isso fala das vitórias que muitas vezes Deus vai te dar no secreto. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. E eu vou dizer uma coisa para você: essas que a gente quase não faz, ou que a gente não faz propaganda, são as melhores. São as melhores. Dias depois, Sansão volta pelo mesmo caminho. Ele se lembrou daquela vitória que ele teve naquele lugar. Vai ter coisas que Deus vai fazer na sua vida hoje, talvez você vai até se esquecer, mas vai ter uma hora que você vai se lembrar e você vai levantar a mão e você vai glorificar o nome do Senhor. Quando Davi venceu aquele leão e aquele urso, se fosse nos dias de hoje, irmão, imagina só, um menino, 17 anos. Primeira coisa que um menino de 17 anos, quem dera fosse 16, 17, né? Hoje com 10 já está pedindo. O que os filhos pedem para os pais? Primeira coisa que o filho pede para o pai: me dá o quê? Me dá um celular. Esse aqui com 8 já pediu um celular. Ganhou ainda não. Imagina Davi matando um leão no urso depois da vitória. Pezinho na cabeça e selfie. Facebook, Instagram e os mais da vida aí. Mas não, foi em secreto aquela vitória. Talvez o máximo a família dele ficou sabendo. Mas um dia ele estava diante do rei, e ele se lembrou quando o rei falou assim: você é inexperiente. Ele falou: não sou não. Eu já venci um leão e já venci um urso. Sansão estava passando ali, ele se lembrou: opa, peraí, foi aqui que Deus me deu a vitória. Saiu do caminho e foi lá ver a carcaça do leão. Que é isso, irmão? O que fez ele fazer isso? Porque são as vitórias, são as tribulações que vêm sobre você, que geram a vitória, que vão produzir o alimento que vai te sustentar. Lá, Sansão sai do caminho, chega na carcaça do leão, tinha uma colmeia lá no corpo do leão, na carcaça. Sansão vai lá, pega do mel, come, chega e dá para o seu pai e para sua mãe. Eles comeram, se maravilharam com aquele mel, mas Sansão não falou de onde aquele mel veio. E naquele dia, dentro de Sansão, nasceu um enigma. Do comedor saiu o quê? Comida. E do forte saiu o quê? Doçura. Aquilo que veio para te matar vai ser aquilo que vai te fortalecer, irmão. O que veio para te destruir vai ser o que vai te salvar. O que veio para acabar com você vai ser o que vai te alimentar.
Por isso que Tiago falou assim: tem motivo de toda alegria o passar por várias provações. As provações falam de guerras, irmãos, falam de lutas. Manifestar o reino de Deus aqui na terra é entrar em uma luta com esse mundo, é porque nós vamos viver na contramão desse sistema, irmão. É todo mundo falando em crise, todo mundo falando em crise, e você tem que pegar a palavra e confessar: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. São os economistas, é todo mundo falando, os noticiários estão dizendo: você vai ver, 2016, 2017, nós vamos ter saudade de 2015. Estão falando que vai piorar, irmãos, mas eu não quero saber se vai piorar, eu quero saber que eu preciso estar nele, porque nele está todo o suprimento que eu preciso. A questão não é a crise, a questão é quem nós somos no meio da crise. Porque para os egípcios, gastaram primeiro o dinheiro, depois venderam o gado, depois entregaram a terra e por último entregaram a sua própria vida. Mas para José e para a família dele, não precisou de acontecer nada disso. E estavam no meio das 7 vacas magras. Os egípcios foram vendidos como escravos, mas a família de José, Jacó e seus filhos, não foram vendidos como escravo e não perderam nada. Então a questão não é a crise, a questão é quem nós somos no meio da crise. Quem você é? Você é da família de Israel ou você é do Egito? Se for do Egito, meu irmão, vou te dar uma notícia: você está enrolado. Porque o povo do Egito estava na mão de Faraó. Quem está no Egito hoje, irmão, está na mão da Dilma, está na mão do PT. Mas se você é de Israel, meu irmão, se você é da família de Jacó, se você é da família de José, eu quero te dar uma notícia para você: com você não vai faltar pão, não vai faltar água, você vai habitar nas melhores terras do Egito. José colocou a família dele nas melhores terras do Egito. Davi olha para Golias e fala assim: ferir-te-ei e vou cortar tua cabeça. Davi não tinha espada, ele tinha uma funda, um cajado, um embornal e 5 pedras. Isso não corta a cabeça de ninguém, irmão. Mas ele olhou para Golias e viu que Golias tinha uma espada. Em outras palavras, Davi disse assim: Golias, você vai morrer com as suas próprias armas. Se você está em Cristo, irmão, aonde vem miséria, vai reinar prosperidade. Aonde vem doença, vai reinar saúde. Aonde vem destruição, vai reinar paz. Aonde vem separação, vai reinar união. Eu só preciso estar encontrado nele. Esse é o meu lugar. A tua presença é o meu lugar. Amém? Vem o teu reino. É tempo, irmãos, de marcarmos essa geração. As pessoas estão desacreditadas aí fora. Elas estão decepcionadas com tudo, irmãos. Até aquele orgulho de ser brasileiro está abalado. Está dando vergonha. Aquele orgulho que o brasileiro tinha de falar assim: sou brasileiro, está dando vergonha hoje, irmãos. Alguém precisa se levantar. Estou falando de política não, irmãos. Eu estou falando no reino de Deus. Alguém precisa se levantar e levantar essa bandeira e falar assim: vem cá, gente, existe um reino que não é comida nem bebida, mas tem um reino que excede a todo reino.
é o reino do Senhor. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Barretos precisa ver o reino de Deus, irmãos. Sua cidade precisa ver o reino de Deus. Rio Preto precisa ver o reino de Deus. Guaíra precisa ver o reino de Deus. Bandeirante precisa ver o reino de Deus. Planura precisa ver o reino de Deus. Franca precisa ver o reino de Deus, irmãos. Colina precisa ver o reino de Deus. Nossa cidade, Irapuã, precisa ver o reino de Deus, irmãos. Precisamos, venha o teu reino, Senhor, através de nós. Amém? Você quer deixar o reino de Deus se manifestar através da sua vida? Fique em pé, por favor. Irmãos, eu creio com esses olhos que a terra não há de comer, que nós vamos ver coisas que os nossos olhos não viram ainda, que os nossos ouvidos não ouviram, e que nem se manifestou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu creio que nós vamos ter momentos, nós vamos ter dias aqui, que nós seremos tomados pela glória de Deus, irmãos. Que as pessoas vão passar pelas ruas, e os carros irão subir nas calçadas, entrarão pelos canteiros, e as pessoas serão arrancadas lá de dentro e atraídas, para que as suas vidas sejam mudadas e transformadas. Irmãos, essa obra não é uma obra de uma estrela, de um homem. Eles não vão entrar aqui para ver uma pessoa, eles entrarão aqui porque serão atraídos pela glória e pela presença de Deus. E aí, pastor, até isso acontecer, eu vou continuar sentado aos pés dele, e vou continuar bebendo daquilo que ele tem para a minha vida. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Deixa o reino vir, irmão. Deixa o reino vir. Deixa Deus manifestar através da sua vida. Ah, pastor, eu sou novo na fé. Pastor, isso aí não é para quem já está há muitos anos caminhando com Jesus. Não, querido, não. É para mim, é para você. Deixa Jesus manifestar a sua palavra através da sua vida. Deixa o reino dele vir sobre você. Deixa o reino dele vir sobre você.